Aí, Olha, agora foi. Então, tá bom. Pessoal, boa tarde. A gente tem esse dia como o último dia do nosso minicurso. O professor Roberto vai dar a finalização sobre o minicurso. E eu queria lembrar vocês de uma coisa extremamente importante. Imagino que agora todo mundo está me ouvindo. É para me ouvir agora, que é muito importante. Daqui a pouco, eu vou gerar a lista de presença. E aí, então, eu terei uma, duas, três, quatro listas de presença. Certo? Para aqueles que participaram 100% do minicurso, eu peço encarecidamente que me envie um e-mail pedindo o certificado. Eu só vou confeccionar o certificado daquelas pessoas que mandarem um e-mail para mim pedindo esse certificado. Eu vou escrever aqui no chat o meu e-mail, ercirilo@uel.br. Então, se você participou 100% do nosso minicurso, que vai terminar hoje, e você deseja o certificado de participação como ouvinte, então você tem uma obrigação, que é qual? De me enviar um e-mail, tá certo? Quando que você pode enviar esse e-mail? Após a apresentação do professor Roberto, no dia de hoje, ok? E isto pode até sexta-feira você me enviar esse e-mail. Hoje é quinta, então até amanhã, em horário comercial, até às 6 horas da tarde, você tem o prazo para poder me enviar este e-mail. Após as 18 horas, eu já vou passar essa documentação para ser gerada um certificado, dizer não tem mais o que fazer. Aí, se você me pedir depois um outro certificado, não tem como eu gerar mais esse certificado. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza. Então, só reforçando, se você participou 100% do minicurso, né, e deseja o certificado, você tem como prazo até amanhã às 18 horas para enviar um e-mail para mim, está aí no chat, ercirila@uel.br, pedindo, solicitando o seu certificado. Não esqueça de colocar o seu nome completo, tá certo? Professor, aqui é o fulano de tal e eu desejo o certificado. Eu quero que você mande o seu nome completo. Tá joia? Valeu, obrigado. Professor Roberto, a palavra é sua. bom, então, boa tarde para todos, né? Mais uma vez, todos sejam bem-vindos e bem-vindas aí, né? No nosso bate-papo aí sobre contorno, né? Bom, vou partir basicamente do material que eu já estou seguindo durante essa semana aí, no capítulo 5, né? Agora vocês já têm ele, né, o arquivo inteiro, né? Já devem ter dado uma olhadinha até no final ali. É um material que, de certa forma, ele é bastante introdutório, né, mas a gente tenta, né, na medida do possível, né, e com o passar do tempo, ir melhorando o próprio material e também ampliando o número de aplicações, né, esse que é o objetivo da escrita desse documento em si, né. Então, nós falamos ontem sobre aquela questão de problemas transientes, né, só que aquelas considerações que foram feitas era para algum tipo de material, né, ou algum tipo de domínio que é composto pelo mesmo material, ou seja, tem a mesma difusividade térmica, né, as mesmas propriedades ali específicas para aquele material, ou seja, ele é um material homogêneo, né, isotrópico também. Agora, há a possibilidade de você trabalhar com métodos de elementos de contorno, considerando que o material ele é homogêneo setorialmente, e para isso a gente acaba utilizando, né, uma técnica que é um artifício matemático bastante simples, que é chamado de sub-regiões. Então, para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando, eu vou supor aqui, né, estou no capítulo 5 agora, né, que eu tenho, por exemplo, um disco para ser resolvido, né, e nesse disco, ele é um disco que ele é composto por dois materiais, né, então eu tenho basicamente um anel, né, mais externo e um disco mais interno. Então, aqui eu tenho um tipo de comportamento térmico, né, devido à característica do material, e aqui de outro. Quanto à geometria, isso aqui é só didático pedagógico, né, poderia ser uma outra geometria até muito mais complexa, né,
mas com que eu pudesse, inclusive, dividir setorialmente esse domínio para poder identificar ou definir quais são as propriedades, né, termofísicas daquele material para aquela região. Então, como que isso fica, né, como isso pode ser utilizado na questão do método dos elementos de contorno, né? Então, vou ilustrar aqui uma questão específica, que já é um problema de difusão, né, como eu falei, é algo que tá variando no tempo, inclusive, e aqui eu vou definir, né, esse alfa 1, que é a questão desse ômega 1, talvez fique um pouquinho pequeno aqui, não sei se eu aumentar muito, talvez distorça, até que não distorceu a imagem. E aqui, mais ao centro, né, esse disco com propriedades que podem ser diferentes, podem ser iguais, claro, pode ser o mesmo material, não tem problema nenhum, até é bom fazer isso para você testar ou como está a questão dessa camada limite entre as duas superfícies, né, e o que acontece entre elas, né, essa interseção, né, essa conexão quase, ou esse contato que há entre esses dois elementos que aparecem aqui, né. Então, matematicamente, o que a gente vai acabar fazendo é definir cada um desses setores, né, mas observem aqui, ó, que quando eu vou escrever matricialmente, aparentemente surgiram matrizes assim à vontade, né? Então, para não assustar vocês já de cara com essa questão, eu vou mostrar para vocês um outro material que eu estou desenvolvendo, inclusive, que, claro, é um curso tal, mas ele é um volume 2, isso aqui ainda está em processo de fabricação, né? Mas eu inicio esse material falando basicamente de problemas que se alinham com essa temática de hoje, que seria basicamente você trabalhar com materiais diferentes, né, setorialmente diferentes. Então, o que eu vou mostrar para vocês nesse exemplo, para depois chegar naquele exemplo mais complexo lá, mais detalhado. Aqui vou resolver de volta a equação de Laplace. Veja que aqui nós sabemos que a gente consegue escrever ela inteira como integrais de contorno, por causa da ausência de algum termo de domínio aqui, de um igual a b, ou menos b igual a zero aqui, né? E o que acontece? As mesmas questões que foram levantadas lá para a formulação continuam sendo válidas aqui, né? Aqui, na verdade, tem uma união aqui, tá, pessoal? Desconfigurou essa letrinha aqui que eu acabei colocando. Vejam que até as figuras se repetem, né? As equações que vocês já foram apresentados se repetem nessa formulação. Onde que está a diferença num problema como esse? A diferença está em eu, por exemplo, ter um domínio, como ilustrado nessa figura, onde esse domínio ele é composto por um material que tem características desse ômega 1, e o outro lado aqui, ó, ômega 2. Então, características diferentes. A questão central dessa ideia de sub-regiões é você saber tratar e cuidar do que acontece nessa interface entre esse material. Existem várias teorias mais avançadas que falam desse problema que acaba acontecendo aqui nessa interface, né? Quando eu tenho, por exemplo, um material fluido e um material sólido, né? Tem uma questão, até o Eliandro sabe bem dessa parte, uma geração de bolhas, no caso de também problemas de difusão, algo que envolva algum tipo de energia, né? Ou dissipação dessa energia em si ali. Mas aqui, ó, né, eu vou supor aqui que eu tenho materiais que estão basicamente no mesmo estado, ou seja, os dois são sólidos, ou os dois são... Acho que a questão, se os dois fossem fluidos, seria difícil de você manter essa regularidade aqui, né? Então, vamos supor que os dois são sólidos, tá? Então, são sólidos por enquanto. Agora, essa questão dessa interface tem algumas características principais que nós podemos considerar. Se eu supor, né, que esse U figura como a minha temperatura, e um Q, por exemplo, seria um fluxo de calor, né, a derivada ali naquela posição em relação à superfície, ao contorno normal aqui. Então, o que eu teria? Eu teria que, para o mesmo ponto, né, ou seja, quando eu faço a discretização desse primeiro quadrado em azul, né, eu vou do ponto U1, o 2, né, o 3, né, o 4, o 5, que aparece aqui, o 6, o 7, e assim por diante, né, são vários elementozinhos aqui que eu fui escrevendo,
Só que nesse caso em específico eu utilizei elementos lineares descontínuos. Quando eu faço a discretização do segundo domínio, né, o 1, o 11, o 12 e assim por diante, eu tenho que aqui, ó, se for uma questão dessa grandeza escalar, como eu falei, que é a temperatura, eu sei que aqui nessa posição, nesse nó, a temperatura é a mesma. Então, o 6 vai ser igual ao 17, da mesma maneira que o 5 igual ao 18, né? E assim por diante, né? Agora, se eu pensar na questão de que, se caso houver algum tipo de troca de calor aqui, vai haver, na verdade, haverá um fluxo, né? Que vai estar atravessando essa superfície de um material em relação ao outro. Então, se algo está saindo daqui e está entrando aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente que nessa região, o Q1, por exemplo, que vem daqui para cá, vai ser igual ao menos Q2, né? Em função dessa grandeza ser vetorial. No caso de ser fluxo, como eu falei, né? Fluxo é uma grandeza vetorial, tem direção, modo, sentido. Então, nesse caso específico, eu vou ter que U para ambas os nós que foram utilizados na utilização são iguais, mas para que eles têm sinais opostos, né? Então, claro, daí o material segue, fala um pouquinho mais sobre a questão do uso das funções lineares, né, que eu até comentei com vocês de maneira superficial, a partir de algumas imagens, mas a questão é como fica a matriz? Como fica a matriz? Porque, basicamente, essas matrizes H ou as matrizes G são calculadas do mesmo jeito, não muda nada. Mas há um detalhe que está sendo incluído no problema, que é essa questão desses pontos aqui com o mesmo valor, né? Seja para U, ou no caso de Q, com valores contrários, sinais opostos, na verdade. Veja que aqui, ó, as matrizes acabam ficando basicamente com uma ordem assim, que não necessariamente ela seria quadrada. Não necessariamente ela seria quadrada, em função do número de linhas e colunas. Claro, se é um problema, como foi discretizado ali em cima, com os dois quadrados com a mesma quantidade de nós, a gente vai encontrar esse objeto aqui com uma regularidade. Mas isso nem sempre acontece. Eu posso ter uma geometria diferente ali, mas a ideia matricial por trás dessa técnica é a mesma. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter essa matriz H, que se refere às integrais quando eu estou fazendo o contorno do primeiro domínio, né? Ou seja, contorno 1 no contorno 1, por isso que eu tenho esse Czinho, né, para 1 e outro Czinho para 1 também, isso que representa, né? Estou integrando cada um daqueles pontos em relação aos outros, né, aos vizinhos, só que só no primeiro domínio, e quando eu vou para o outro domínio 2, então eu vou integrar ele da mesma forma, de 2 em relação a 2. Mas aqui, ó, eu vou acabar informando para o outro domínio, né? O domínio 1 vai ficar sabendo que existe um domínio 2. Da mesma maneira que o domínio 2 vai ficar sabendo que existe um domínio 1 que causa influência, que causa, né, interferência seria uma palavra muito forte para usar, mas que está causando algum tipo de efeito, né? Ou que pode causar nas grandezas envolvidas. Então, essas matrizes aqui, ó, elas vão acabar levando em consideração um ponto de colocação no domínio 1 e um ponto campo lá no domínio 2. Então, vão ser calculados da mesma forma, a única questão é que ele vai levar em consideração a geometria do outro domínio, né? E aqui eu vou acabar inserindo justamente aqueles nós que eu comentei ali, que eles são basicamente iguais em ambas as estruturas, porque eles têm a questão da sobreposição, né, na questão do espaço. Para a matriz G, o raciocínio é idêntico, exatamente o mesmo, né? Você pode observar a questão dos índices, né, e superíndices são tratados da mesma forma. Agora, essas condições que eu acabei de falar, né, de potencial igual e fluxos opostos, são chamadas de condições de compatibilidade para U e equilíbrio para Q. Então, aqui eu tenho, né, uma condição de compatibilidade, mesmo potencial, e de equilíbrio, né, se entra para um lado, sai para o outro, mais ou menos assim, né, a ideia do fluxo, né, então eu tenho essa questão do equilíbrio, né, por isso que eu trago um sinalzinho negativo, né. Bom, daí para frente, veja Roberto, que, pode falar. desculpa te incomodar aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando daquela matriz lá em cima, aí, quando você tem o H1, 2 ou 2, 1,
Isso aí é sinônimo de adjacência? Tipo assim, eu tenho aresta que é adjacente para duas geometrias distintas? Sim, Ou é algo mais genérico do que isso? ó, na verdade, a aresta que tem adjacência, né, seria o seguinte, ó, talvez eu tenha que explicar um pouquinho melhor a questão dos índices e subíndices, né? Voltando no problema aqui em específico, tem o ômega 1, né? Ômega 2, a questão onde as variáveis, né, tem, ou seja, essa questão de contato, né, talvez seria a palavra mais correta, né, para ser utilizada, ela surge nessa aresta, né? Agora, quando eu calculo a matriz H, CC, né, ou seja, desses nozinhos de contorno, né, em relação aos nós do próprio material, desculpa, do próprio domínio, eu vou ter aquela matriz H11, por exemplo, né? Correto. Quando eu calculo dessas, apenas desses nós em relação a esse domínio, H22. Agora, quando eu busco o efeito do domínio 2 em relação aos nós do contorno do domínio 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o HCC como sendo 1 no domínio 1 até 2, né? Para todos eles, né? Vou para o próximo aqui, né? Do domínio 1, ou desse contorno 1, posso chamar assim, até os nós do contorno 2. Então, essa adjacência acaba aparecendo aqui, né? No sentido de vizinhança, mas do efeito, né, desse ômega 2 em relação ao ômega 1, né? Ok, beleza, entendi. Isso. E Valeu. de maneira semelhante, quando eu tenho aqui na matriz, do domínio 2 em relação ao 1, né? Como que o domínio 2 percebe, né, ou no modelo matemático, ou no sistema de equações ali, né? Como que eu insiro essa informação, né? É como se pensasse num acoplamento, né? Trabalhamos lá com equações diferenciais, lá em cálculo 3, por exemplo, né? Você trabalha com sistemas acoplados, né? Então, o acoplamento se dá de que forma, né? Você trabalha com as duas equações, se eu trabalhar com uma equação aqui, ó, né, em separado, eu tenho as duas equações, basicamente, a 1, e a 2, 2. Mas quando eu tenho a interferência de uma em relação à outra, daí começa a aparecer essa matriz cruzada, vou chamar desse jeito, tá? Então, vem lá da álgebra linear, né? Não tem nada, assim, de avançado no cálculo do contorno em si, né? Tudo a álgebra explica, né? Então vamos lá, né? Na verdade, falam que Freud, né? Freud explica, mas a álgebra também explica bastante coisa. Então, aqui, ó, o que eu fiz, né? Eu acabei nomeando, esse é um problema pequeno, né? Por isso que eu acabei trazendo, colocando ele antes daquela outra figura que eu trouxe como motivação, porque aqui a gente consegue enxergar, né? A questão dos nós, né? A questão daqueles pontos onde eu tenho os potenciais iguais, né? Claro, tem que fazer isso aqui junto com a imagem, né? Mas aqui eu tenho a identificação onde eles são exatamente iguais, e a questão dos fluxos que são opostos, né? Quando eu reescrevo a matriz, eu consigo daí sobrepor determinadas colunas onde elas são iguais, né, e somá-las. Ou seja, eu vou pegar colunas dessas duas matrizes aqui, se eu for pensar que elas têm, que seria uma matriz só, né, ou em blocos, chamado desse jeito, né, e quando eu tenho a questão dessas variáveis serem iguais, eu posso trabalhar com uma soma dessas colunas em relação a essa daqui, para identificar os pontos onde eles são iguais, e também em relação às linhas, né? E daí, quando eu faço essas somas, eu acabo eliminando as linhas que já foram somadas em relação a esse outro bloco, e tenho para essas variáveis os valores idênticos para a mesma posição. Aqui eu vou obter uma matriz quadrada, daí, fazendo essa manobra, né? Essa manobra eu acabei até descrevendo aqui, né, até um passo a passo, né? Então a soma da coluna 19 a 4, né? E a 18 a 5, né? Por causa dessa posição dos nós da forma como eu desenvolvi, né? Então observem aqui, né, a questão do nó 19, né? É igual ao 4, então eu vou somar as suas colunas, né? A questão do 18 também, em relação ao 5, né? Então, eu faço a soma e elimino aquelas colunas. A mesma coisa é feita com as linhas, né? Deixo de trabalhar com elas, porque elas já estão no modelo. Quando a gente abre isso, né, as equações com todas as variáveis, a gente começa a perceber
E esse é um tipo de exercício, que é um exercício, por mais que seja simples, vale a pena você mesmo fazer um testezinho, né, desenhar lá 2 quadradinhos, né, coloca um nó apenas que divida as superfícies, né, e montar o sistema de equações. Você vai observar, né, se você colocar essa condição de que o mesmo valor é válido para aquele ponto, para os dois domínios, você consegue trabalhar com essas equações de maneira a ter um sistema quadrado. É como se você pensasse assim, né? Ah, Roberto, resolva para mim o sistema 2x mais y mais z igual a 3. Outra linha, x mais y menos z igual a 9. Opa, tem um problema aí. Eu tenho um sistema que ele é possível indeterminado. Por quê? Porque eu tenho, basicamente, mais incógnitas do que equações. Mas tem uma particularidade que nesse problema eu poderia colocar a seguinte forma, que y1 lá é igual a y1, que está sendo utilizado no modelo, e ainda mais, y, por exemplo, é igual a z, que é isso que é feito aqui, né? Seria uma infinidade de variáveis, de x, y, z, até chegar na 19, né? Mas eu tenho que, na metade do caminho, essa mesma U4 é igual a U19. Então, matricialmente, você consegue perceber isso e você consegue resolver o problema sem dificuldade nenhuma, né? A mesma coisa vale para a questão dos fluxos, né? Trabalhando com a matriz G, que está do lado direito da igualdade aqui, né? Então, mesma coisa. Então, o modelo, só para poder ilustrar até algumas soluções aqui, né? Eu acabei definindo condições de contorno específicas só para poder resolver. Então, para ter uma questão já numérica calculada, né? Com um problema muito parecido com o que nós já resolvemos em outros casos aí, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas figuras, aqui, ó. Então, ó, nesse caso, eu defini como essa aresta sendo 2 graus, pensando que é potencial, né? Aqui, 1 grau, fluxo nulo nessa direção aqui normal, ao contorno para cá, para cá, para cá e para cá, né? Ou seja, a parte de cima e a parte de baixo, né? Então, isso aqui está isolado, né? O que se espera como resposta para esse problema? Se espera, basicamente, uma rampa, né? Que ligue 2 até 1, porque é uma equação de Laplace, você consegue resolver isso analiticamente muito fácil, né? Mas para comparar com o método numérico, né? Você vê que a resposta é perfeita, né? Funciona muito bem, todas as condições que foram colocadas aqui, né? Em relação àqueles nós que eu já havia comentado. Depois vale a pena também dar um detalhe. Esse material não está pronto, tá, pessoal? Eu vou ter que. Talvez eu crie uma versão, como falam, né? Um single, né? Para poder deixar disponível para vocês. Mas eu vou ter que trabalhar nesse material para poder chamar de volume 2, como eu coloquei no título lá, né? Então, esse aqui já é um começo, né? Logo, logo vai ter mais resultados. E claro, né? Comparando a resposta analítica, a resposta do contorno, ele funciona muito bem, né? Aqui eu defini como sendo um único material, então essa rampinha é perfeita, né? Agora, quando eu tenho materiais diferentes, né, o que acontece com a solução, né? Então, agora, se eu definir aqui, né, um K2 diferente de K1, então, aquela rampa já não vai existir, né? Ela vai ser um pouquinho com uma inclinação que ela não é contínua, ou seja, ela tem uma questão da difusão da energia térmica, por exemplo, né, no material diferente de um material para outro. Por isso que aqui tem esse degrauzinho que aparece, não exatamente um degrau, né, mas essa rampa ela não é contínua, né, ela vem até um certo ponto de uma forma e depois ela migra de outra forma, né. É como se você pensasse, né, tem um bloco de metal e um bloco de isopor, né, o que vai acontecer, né, veja, o isopor, pouco ele vai se alterar em termos de temperatura, né, mas para as condições específicas. Agora, o metal já ele reage muito mais, né? É mais difusivo, né? Sim, né? E claro, a ideia principal aqui é ter aquela tensão com aquela matriz que eu comentei aqui, só voltar um pouquinho na figura, na matriz em si, porque a álgebra que está utilizada aqui, ela é bastante simples, né? Para poder resolver o problema, né? Mas é importante ter essas condições, sim, já claras, caso no futuro vocês encontrem problemas como esse, né? De materiais diferentes, né? Ou setorialmente diferentes que possam ser resolvidos com o contorno. No material que eu estava trabalhando com vocês, que é o capítulo 5, observem que a questão das matrizes aqui, né? Ele
parece que aumenta, assim, né, substancialmente, né? Mas, claro, né, aqui já é um problema semelhante àquele anterior, de regiões setorialmente homogêneas, né? Mas aqui, ó, eu gosto de definir um problema como esse como sendo um problema de 3 fronteiras, né? Ou 3 contornos. Por quê? Porque aqui eu tenho um domínio que está enclausurado no outro, né? Aquele outro problema dos 2 quadradinhos lá tinha só uma interface, né? Aqui também tem uma única interface. Mas eu acabo colocando aqui da seguinte forma, que há um contorno mais externo, chamei de gama 1 aqui, né? Depois vem um contorno que é interno, né? Mas se refere a esse disco, né? Que eu chamei aqui de gama 2. Só que é até importante falar que isso aqui faz muita diferença na hora que você vai programar. Tem que ter muito cuidado. Quando nós estamos discretizando e andando ao redor de um domínio, se eu ando no sentido anti-horário, o meu domínio, ou seja, aonde tem matéria, está sempre à minha esquerda. É como se você estivesse caminhando aqui, ó, tá? Por causa da normal, né? A normal vai estar apontando para fora do domínio, aqui, né? Então, sempre à minha esquerda, eu tenho material. Observe o que acontece aqui, ó, quando eu faço, aqui, eu indico, né, o gama 2. Eu sei que está meio pequenininho aqui, ó, vou tentar dar um zoom só nessa parte aqui, ó. O gama 2, observem que eu não estou andando no sentido anti-horário. O gama 2 eu estou no sentido horário. Por quê? Porque quando eu ando no sentido horário, a minha esquerda, né, dessa caminhada, é onde está o material, a matéria em si. Ou seja, o meu domínio que está aqui continua sendo o meu domínio 1, mas com esse contorno 2. Agora, quando eu vou me referir ao domínio 2 aqui, que é esse disco, eu tenho que definir um outro contorno, que é o gama 3, que vai estar agora sim no sentido anti-horário, né? Lembrando, né, quando eu faço a discretização, se eu ando, né, no sentido anti-horário, à minha esquerda está o material. Isso aqui é muito importante quando se trabalha com domínios infinitos, porque o que eu precisaria, por exemplo, para ter, vamos supor que eu tenho esse probleminha aqui, né, mas vamos supor que ele é de um único material, não precisa ser de 2, 3 materiais diferentes, vamos supor que é um único material, e eu quero representar ele numericamente a partir de um problema de domínio infinito. Basta que eu ande, ou discretize ele, no sentido oposto desse que eu defini. Se eu caminhar nesse gama 1 no sentido horário, né, imagine você caminhando por aqui, né, na tua mão esquerda, você está apontando para o material, ou seja, para o material vai estar apontando para fora. Então, toda essa parte de fora é o teu domínio infinito. Agora, o que eu tenho apontando para a direita? Opa, se eu imaginar que eu só tenho essa estrutura aqui, estou caminhando para cá, para a minha direita não tem nada. Então, aqui é um problema de cavidade. Né? Se for trabalhar com o estudo de um gás sob pressão passando por uma estrutura, de um tubo, por exemplo, né? E você quer analisar o que acontece com a estrutura bem longe da parede do tubo, dá para trabalhar com essa ideia. Né? Você precisa discretizar, fazer toda uma estrutura aqui, né? Não, você trabalha com domínio infinito, né? E você consegue, a partir da discretização, informar isso para o modelo. Bom, mas assim, ó, como eu falei, aqui, ó, nesse problema, eu tive que discretizar ele a partir de 3 contornos, né? 2 contornos para o anel, contorno externo e contorno interno, e um contorno para o disco. Então, gama 1, gama 2, gama 3, né? Por isso que essas matrizes que aparecem aqui, ó, identificar cada uma delas, né? Elas acabam trazendo esses resultados, né? Ou seja, ó, o gama, o HCC11, se refere à parte do anel, do contorno mais externo. Esse CC22 se refere ao anel ainda, mas da parte mais interna, né, da parte interna do anel. E esse C33 se refere ao contorno do disco, né? Do disco, né, o disco só tem um contorno, que é o contorno externo dele, que coincide com esse CC22 aqui, né? Que é aquela
a parte interna do anel em si, né? O mesmo raciocínio é utilizado para todas as outras matrizes que aparecem aqui, né? As matrizes G, que também são de contorno, as matrizes M, que daí eu comentei ontem com vocês, que são as matrizes que vêm da questão da derivada do tempo, né? Então, isso aqui é válido. E essa último vetorzinho aqui se refere a uma fonte de calor, né, sendo considerada em um dos domínios ou em todo o domínio, que pode ser também inserido no modelo, né? Você observa que aqui aparecem também os cruzados, né? Ou seja, a informação de um para outro, né? Como que a informação passa daqui para cá, né? A partir dessas relações aqui do domínio 2 em relação ao contorno 3, né? Domínio 1 em relação ao contorno 2, né? E assim por diante. Então, é assim que a gente resolve. A matriz acaba ficando em blocos, né? E esses zeros aqui são utilizados para poder ter uma matriz quadrada, mas também colocar a influência dos elementos nas posições corretas, né? E anular aqueles onde não tem a conexão, onde não tem o contato em si, né? E, claro, daí para frente as matrizes é uma questão mais de ficar reescrevendo a mesma, né? Mas de maneira a organizar essa questão das variáveis que vão aparecendo, né? Observem que aqui eu trato também aqui, ó do contorno 1, do contorno 2, o domínio 1 e domínio 2, a gente sabe o que é. Mas, contorno 1, contorno 2 e contorno 3, né? Então, o que eu sei que no contorno 2 e o contorno 3, eu tenho a questão dos mesmos valores para U, né? Então, é por isso que nessa próxima passagem aqui, deixa eu ver se eu já fiz aqui ainda não. Após definir as condições de compatibilidade, né, de continuidade e equilíbrio, daí sim, eu tenho essa afirmação que eu já venho insistindo no problema, né? E a matriz, de certa forma, por mais que não pareça, né, mas ela vai ficando um pouquinho menor, por mais que talvez não acredite, mas sim, tenha fé, né, vai ficando um pouquinho menor e o problema vai ficando até mais fácil de resolver em si, né? Bom, claro, daqui para frente já são simulações computacionais, né, que eu acabei definindo alguns valores para um problema específico, né, com uma fonte de calor, com uma condição de fronteira mais externa nula, com uma condição inicial também nula, né, e fazendo testes com difusividade térmicas iguais para testar o modelo. Então, comparando a resposta numérica com a analítica, pode perceber que funciona muito bem, né, o senhor está fazendo a conta correta, né, com vários casos aqui da questão comparada entre a numérica e a analítica. E daí, mais à frente, aqui, eu fui fazendo aquelas brincadeiras, né, trocando valores aqui de alfa 1, alfa 2, né, um material que é mais difusivo, outro menos difusivo, né, e fazendo testes, né. Então, as figurinhas aqui, elas representam basicamente a distribuição agora só com a questão do contorno, então já estava validada a formulação, sei que a máquina está fazendo o cálculo correto, né. E daí, aquela coisa, são testes, né, então, vários testes diferentes, né, e avaliando o que acontece de um em relação ao outro, né. Todo esse material aqui, ele também está bem discutido, né, sobre, eu não vou entrar no detalhe agora, não tem necessidade para isso, né, mas para quem tiver curiosidade depois, né, vale a pena pegar, né, linha por linha, né, para ver essa discussão que eu acabei fazendo, para poder mostrar e fundamentar bem o que acontece nessa difusão do calor, né, por exemplo, né, num problema como esse, né. Então, a diferença, né, quando você tem diferentes difusividades, né, para uma mesma fonte de calor, né, é a mesma fonte de calor, mas eu mudei o tipo de material, a temperatura atinge diferentes valores, né. Se for um material muito isolante, é de se esperar, né, que ele concentre energia lá no centro, né. Agora, se for um material que é mais dissipativo, né, ou seja, que difunde a energia térmica com maior velocidade, e não consegue chegar numa temperatura tão alta, né, ao longo do tempo, né. Então, claro, isso aqui são, como eu falo para vocês, é mais um tipo de aplicação, mais uma possibilidade, né. O método do contorno, ele basicamente, nesse formato que eu estou passando para vocês, é até importante colocar, só parar um pouquinho a apresentação aqui, importante retomar algo que já foi dito, mas tudo isso que eu estou mostrando para vocês, basicamente,
utiliza como solução fundamental um problema da estática, aquela solução fundamental que não depende do tempo, né? Mas eu estou resolvendo, inclusive, problemas que dependem do tempo, utilizando diferenças finitas, né? Tem outra forma de fazer isso? Tem. Tem como você fazer isso quando você utiliza uma solução fundamental que depende do tempo. Daí não precisa usar diferenças finitas, não precisa fazer aquela aproximação, a própria solução fundamental já leva consigo a variável do tempo em si, né? Eu vou só continuar projetando mais uma tela aqui, ó, que agora esse momento é o momento que eu vou talvez indicar até alguns links aí que são importantes para que vocês, para quem tiver interesse no futuro, né, para estar buscando, né, mas aqui, ó, esse aqui, ó, um artigo que fala, né, de um problema do contorno de difusão, que é resolvido com a equação da difusão com o contorno, mas ele utiliza uma solução fundamental que depende do tempo, né? Então, aquela que não depende, a gente conhece. Para 2D, é 1 sobre 2π, logaritmo neperiano de 1 sobre r. Essa a gente já conhece. Agora, para o caso, ainda em duas dimensões aí, para a equação, para a solução fundamental que depende do tempo, vocês vão observar aqui que a função ela já não é assim, talvez tão trivial de ser utilizada, né? Tem uma exponencial aqui, né? Certo? Também tem uma Heaviside aqui também, mas o fator tempo acaba aparecendo, né? Em várias posições da solução, né? Então, também é uma abordagem que é possível, ela tem uma complexidade até mais alta do que essa que eu apresentei para vocês aí, mas também é algo que pode ser feito, né? Então, essa questão do uso das soluções fundamentais é relativo, né? Porque esse esforço que eu tenho feito, ou pelo menos na apresentação que eu trouxe para vocês aqui, é um esforço no sentido de mostrar que mesmo utilizando a solução fundamental, você pode resolver problemas que dependem do tempo e problemas até bastante complexos, né? Isso tanto é verdade que eu vou mostrar mais alguns desenvolvimentos aqui que tratam desse tipo de problema. Deixa eu continuar compartilhando aqui. Mas que na formulação do contorno, o que ele implica, né? Implica que eu vou acrescentar mais um vetor, mais uma matriz ali em si, né? Então, aqui já é um outro problema. Veja que agora a equação já mudou, né? Já é uma difusão com advecção, né? Então, agora eu não estou inserindo só a questão da derivada primeira aqui na formulação, né, que seria a questão da difusão, né, difusão pura em si, mas tenho esse termo aqui, ó, que é um termo cinético, né, e obviamente quando se bate o olho nisso aqui para resolver analiticamente é uma complexidade bastante grande, né, pelos operadores que estão envolvidos ali, né, mas quando você resolve com o contorno, eu vou dar alguns passos assim até um pouco mais largos aqui, ó, por mais que tenha muita conta sendo feita com o contorno, eu acabei detalhando, né, fazendo um passo a passo dessa solução. Mas eu quero mostrar para vocês a questão da matriz, porque, basicamente, a matriz que é utilizada, ela é, assim, até bastante simples, né? O que tem que ser calculado a mais, você já calculou a matriz H, já calculou a matriz G, já sabe trabalhar com a matriz M, que é a matriz lá das integrais de domínio, com a derivada no tempo, né? Vai ter que calcular mais uma matriz V, que é semelhante a essa matriz M. Só que nesse caso em específico tem a grandeza vetorial ali, que é a velocidade que aparece por causa daquele termo cinético, né? Da questão da advecção, né? Mas quando você organiza a matriz, ela acaba tendo uma cara como essa aqui, ó. Fica muito conveniente de se tratar o problema de uma maneira que eu vou acrescentando termos que vão deixando a equação, né, não homogênea, não linear, né, e assim por diante, mas no modelo do contorno, basta que você acrescente uma matriz, né, ou um vetor na hora de estar resolvendo. Então, você consegue fazer muito com isso, né? Com a ideia inicial da equação de Laplace, você consegue ir complicando o problema muito na equação diferencial, mas o impacto do contorno acaba sendo assim até bastante pequeno.
vou mostrar para vocês agora aqui uma aplicação, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que é esse daqui, ó, que é um trabalho, né, que eu e o Eliandro gastou horas e horas aí para fazer isso, né, Eliandro? Com E certeza. isso, foi Trabalhão. publicado, um trabalhão, foi publicado ano passado, né, e ele basicamente é um primeiro estudo, como é posto aqui, né, num problema específico, né, de infiltração, mas para fazer um cálculo aí, com base em medidas de temperatura, calcular a velocidade advectiva, né, essa questão dessa velocidade de infiltração no meio poroso, né, poros mídia, como é colocado aqui, né. Então, claro, esse é um material que depois eu vou deixar bem certinho a revista que eu gosto de ler, os artigos de lá, quando tem oportunidade, eu te mando um trabalhinho para lá também. Esse aqui é um que está lá, né, publicado, mas é um trabalho, assim, que, de certa forma, ele é bastante longo, já falo para vocês, vou só dar uma pincelada em alguns tópicos, né, então, eu vou até discutir algumas imagens que acabam sendo, assim, até mais fácil a compreensão, né, mas trazem uma aplicação pura, atual, de um problema que vocês talvez não vivenciaram, mas vocês viram pela TV, vamos dizer assim, né, nos noticiários aí, que são aqueles problemas com as barragens, né, a de Brumadinho, né, ou a barragem de Mariana, por causa do desastre, né, de ambas, né, e que, de repente, se tivesse sido pensado numa estrutura de segurança, utilizando uma tecnologia específica que é apontada nesse material, talvez poderiam ter sido evitados, né. Então, assim, claro, tem toda uma introdução, uma fundamentação, né, a gente acaba indo atrás de muitos autores, né, para poder escrever um trabalho como esse, né, então a gente não está falando sozinho do problema, mas sim com o olhar de muito mais pessoas, mas a gente coloca o nosso ingrediente lá para mostrar que tem algo a contribuir com a ciência, né, tem uma cerejinha a mais no bolo em si, né. Então, as equações, só para ter uma noção, elas estão relacionadas com o modelo geométrico, com o modelo do problema específico. Nesse problema aqui, até para poder ilustrar melhor isso que eu estou falando, eu vou pegar uma imagem, né, que eu trabalhei uma certa época no LACTEC, que é um instituto de tecnologia que fica aqui em Curitiba, mas ele tem um financiamento forte dado por empresas de geração de energia, né, no caso as hidrelétricas, o LACTEC tem muito projeto com eles, tem muito dinheiro vende lá, e a gente desenvolvia pesquisa nesse ramo, né. Por isso que eu acabei tendo que, eu como matemático, né, ficar estudando concreto, ficar estudando solo, né, coisas que alguns, assim, até dos meus colegas, quando eu encontrei, né, depois de um certo tempo, eu falava, nossa, Roberto, mas isso não é matemática, não tem matemática? Eu falei, está enganado, né, é totalmente matemático o problema, né, então, só que é questão do olhar, né, é esse olhar que cada um tem que ter, né, e às vezes uma conversa com uma pessoa ou com outra faz com que você abra os olhos, né, para os problemas em si, né, e enxerga a matemática que está por trás disso. Mas assim, a maneira até objetiva desse caso, o que tem? Tem algumas barragens que são executadas em terra, né, barragens de terra, e essas barragens de terra são feitas compactadas, né, tem um formato trapezoidal, como esse daqui, uma questão de pressão, e também porque o material é barato, né, só que há vários problemas de infiltração que você pode até imaginar, né? A terra ela é porosa, por mais que seja compactada, né? Mas para evitar alguns problemas como esse, são executados alguns filtros no interior da estrutura com material mais poroso ainda. Por exemplo, areia, né? Areia artificial ali, né? Que ela tem toda uma granulometria controlada, mas que vai fazer o quê? Vai fazer que quando eu tiver algum tipo de infiltração, esse filtro, né? Ele atue como um canal, e quando ele faz esse movimento aqui, ó, eu sei que a imagem talvez seja bem pequenininha, acho que eu não consigo aumentar mais aqui, mas esse canal, ele vai canalizar essa água e vai fazer com que você não tenha a estrutura já nessa região, né, a montante e a jusante, né, aqui na jusante dela, não tem, assim, um deslocamento grande de massa por causa do movimento fluido, né. Roberto, eu acho que se você der um Ctrl mais, eu acho que aumenta. Deixa eu ver. Esse dá. Mais um.
Ó, aumentou um pouquinho, vou ver se eu consigo... melhorou um pouco, né? Melhorou, Isso. melhorou. Isso. Deixa eu ver se eu consigo me localizar, que agora perdi a barrinha de rolagem aqui. Bom, acho que ele está bem à esquerda, pelo jeito aqui. Bom, então o que acontece, né? Como eu falei, ele vai canalizar, né? E fazendo isso aqui, basicamente você tem não uma garantia de que a estrutura vai funcionar melhor, mas você está evitando um problema, né? Que daqui a pouco um vazio causado por essa erosão interna, daqui a pouco se torna o tamanho de um prédio, né? Lá dentro, o tamanho de uma sala muito grande, e isso aqui pode ruir, né? Então, o problema principal nesse caso estava em definir, né? Ou determinar qual que era a velocidade dessa água que percola aqui, porque isso aqui sempre acontece. Mas se tiver uma velocidade constante e baixa, ela não leva partícula junto, né? E não causa dano à estrutura. Mas se ela aumentar em demasia, ela acaba gerando um problema chamado problema de piping, que daí começa a levar partícula, começa a carregar partícula, e daqui a pouco isso aqui vira um grande vazio, né? Então é um problema, começa a ter erosão interna, né? Começa a desmoronar de dentro para fora. Isso aqui é muito difícil de medir, como que você vai saber o que está acontecendo dentro da estrutura, né? Então, na época que eu trabalhava no Lactec ali, eu tive contato com algumas empresas, com alguns equipamentos, e entre eles havia lá um estudo feito com fibras óticas, né? Que é basicamente você colocar algumas fibras óticas ou na estrutura. A ideia, a grande sacada que foi nesse trabalho, conversando, né, com o Leandro, foi de pensar em colocar essa fibra ótica dentro do filtro, né? Então, depois eu fui encontrar, já tinha um trabalho na literatura que mostrava isso sendo feito e possível, né? Mas nenhum estudo matemático rigoroso para tal fim, né? Com a fibra ótica, medir a velocidade dessa água infiltrando aqui, ó. Uma coisa assim até bastante curiosa, né? Como a fibra ótica, né? Bom, a fibra ótica que a gente utilizou ali no modelo de maneira genérica, mas no caso real, é uma fibra ótica que ela tem a capacidade de medir a temperatura no local onde ela está inserida. Ela tem todo um revestimento de Kevlar, tem uma malha uma manta de PVC também ali para proteger ela, mas a fibra ótica em específico é utilizada para medir a temperatura, então é um grande termômetro. E como a fibra ótica é barata, a gente consegue colocar aí quilômetros e quilômetros de fibra ótica dentro dessa estrutura, né, indo e voltando e medindo a temperatura em qualquer ponto da estrutura. Então, o modelo matemático, ele buscou ilustrar isso daí, né? Então, aqui aparece a questão, ó, dos contornos, né? Dessa barragem aqui, né? Contorno 1, né? O contorno 2, que tem a ver com essa questão do filtro de areia, que já é outro material, né? A questão da difusidade térmica daqui para cá muda, porque aqui é terra, aqui é areia. E lá no centro, por mais que seja bem pequenininho, aqui, lá no centro, bem pequenininho, um pontinho identificando ou definindo o próprio sensor óptico, pensando numa seção transversal dessa fibra ótica, né? Aqui com um único ponto. Poderiam ser vários, né? Com cabos de fibra ótica indo e voltando, mas aqui supondo que fosse um só, né? Então, daí todo o estudo foi conduzido utilizando a ideia dos elementos de contorno, né? Então, as equações iniciais que governam o problema, né? Na via Stokes, né? Só que fomos fazendo aí várias simplificações, né? De maneira a tornar o problema, usar um termo que eu nem sei se existe, né? O problema resolvível, né? Então, o que acontece aqui, ó? No material, para quem tiver interesse depois, vale a pena dar uma olhadinha, né? Mas nós conseguimos chegar na equação de Laplace para identificar qual que seria o campo de velocidades, né? O campo de velocidades do fluido dentro da estrutura, né? Com uma condição de carregamento com o reservatório cheio, por exemplo. Olha, eu estou falando, né, de reservatório cheio, né, velocidade. Observem que eu estou falando da equação de Laplace. E como o reservatório cheio, né? Opa, então tem uma condição de contorno para esse problema. Eu tenho também uma outra variável que tem a ver com a velocidade, que também está embutido no problema da equação de Laplace. Só que agora aqui, como eu falo, o equacionamento matemático é o mesmo. Eu só mudei a grandeza que eu estou medindo, né? Questão de problemas potenciais ou problemas, né, que envolvam fluxo, né?
que é o caso do problema potencial, pode ser relacionado como também um campo potencial de velocidade. Então, daí que a gente consegue, de certa forma, fazer as analogias suficientes, né, que resolvem o problema, né. Então, claro, daqui para frente é conta, né, muito cálculo, né. Eu acabei até dividindo, na época, com o Leandro ali, o problema no artigo, para deixar algumas equações e algumas matrizes mais bonitas, vou chamar assim, mais para frente, né? Mas toda essa parte aqui, ó, acho que todos que estão participando do curso têm condição de ler e entender, assim, até com facilidade, né? Eu tentei escrever, eu e o Juliano escrevemos esse material como se fosse também material guiado, né? Como se fosse onde o leitor pudesse tá subindo a escadinha do contorno, vou chamar desse jeito, né? E aqui as matrizes, né? Da forma com que elas são trabalhadas, né? Da mesma maneira que os termos, como eles são resolvidos, né? E daí mais à frente, vamos falar um pouco de solução, né? Porque conta, você pode perceber que é bastante, né? Mas o bom é que a conta, uma vez que você sabe fazer ela e sabe fazer bem feita, né? Para reproduzir isso é só mudar um parâmetro, né? Então vamos mais para frente. Então, olha, aqui aparece a questão das matrizes, né? Mostra aqui a questão da conectividade dos meios, né? A parte da terra, a parte da areia em si, para poder calcular, né, os campos que envolve tanto a velocidade como envolve a geração de calor que vai estar... da onde vem a geração de calor? Ah, eu esqueci de falar. Aquele cabo óptico é um cabo óptico especial que ele mesmo, quando a gente aplica uma corrente elétrica nele, ele se comporta como uma resistência e o cabo aquece. E se o cabo aquece e se tem água passando por ele, a água vai tirar energia a uma certa velocidade. Ou seja, ele não vai aquecer tanto comparado com uma região do cabo que não tem água passando por ele. Então, daí a gente consegue, de certa forma, pensar, né, na física e na matemática, né, que contribuem para resolver o problema. E as matrizes estão ficando um pouquinho cada vez maiores, vocês estão percebendo, né? Mas como eu falo, é assim mesmo, né? É assim mesmo. O problema, se fosse tão fácil, outra pessoa já teria resolvido, várias pessoas teriam resolvido, né? Aqui, ó, vou começar a ilustrar. O material, ele traz todas as imagens mais à frente, tá? Então, olha, aquela matriz que eu comentei agora há pouquinho, né? Do H11, H22, H12, né? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Questão de onde eu tenho mesmo os valores para ver, por exemplo. Questão dos nós, né? Aparecendo aqui. E mais para frente eu vou só ilustrando as imagens, né? A ideia aqui não é ficar falando tão específico do trabalho, né? Mas só mostrar até de uma maneira até mais lógica a aplicação, né? Bom, com aquela equação, eu consegui calcular o campo de velocidades, né? De infiltração na estrutura, supondo que ela é impermeável, né? Ou seja, por mais que tenha um elemento filtrante, mas aqui eu estou supondo que o filtro tá lacrado, né? A palavra certa seria comaltado, mas é como se imaginasse que não tivesse atuante, né, esse filtro. Aqui o campo de velocidades, por mais que aqui ele está com vetores unitários, por isso que parece que como que tem uma velocidade tão grande aqui, né? Não, são vetores unitários, né, para poder ilustrar. Aqui eu tenho vetores muito grandes e aqui muito pequenos, né? Para mostrar a ideia dessa trajetória, né? Mas aqui com uma figura com isocor fica até mais fácil de entender, né? Claro que a infiltração maior vai acontecer aqui no pé da montante da barragem em si, né? Por uma questão de pressão, né? Isso aqui está cheio de água, né? Então, pressão maior, quanto mais profundo for, né? Metro de coluna d'água aparecendo aqui, né? Então, a infiltração maior pode estar ali, né? Bom, condições de contorno, veja que as figurinhas se assemelham muito com aquelas que eu mostrei para vocês, né? Com os programinhas que eu fui escrevendo ao longo do tempo, né? Mas daí fomos colocando em condições variáveis para esse filtro, né? Agora, supondo que aqui é não permeável, né? Aqui também não, mas aqui é permeável. Então, se é permeável, aqui vai ter um fluxo, né? Ou seja, a água vai escoar por aqui. Por isso que eu falo a grandeza, né? Potencial e fluxo, né? O fluxo aparece, por exemplo, aqui, né? E colocando diferentes cenários para a condição de filtragem, né? Fazendo com que esse filtro seja mais atuante, né? Ou menos atuante, você percebe que essa disposição da infiltração, ela vai ficando mais acentuada conforme eu vou aumentando o fluxo, né? Isso tem a ver com o tipo de material que vai estar lá dentro e tal, né? Mas o mais curioso
analisar o que acontece em termos de velocidade, né? O que acontece com a velocidade dentro do filtro. Então, só para poder ilustrar direitinho as próximas figuras, cada uma dessas imagens aqui tem vetores unitários, né? E aqui eu estou ilustrando o fluxo de água dentro do filtro, né? E basicamente a velocidade, né? Para uma condição de fluxo menor, e vou aumentando isso progressivamente. Agora, olha o que acontece com as velocidades, que agora elas estão analisadas nesse eixo aqui, né? Conforme eu vou aumentando a questão do fluxo. Aqui, velocidades muito baixas, né? Quase todas elas, né? Mas agora, conforme eu vou aumentando, observe que na parte inferior do filtro, ele vai ficando cada vez maior aqui, né? Ó, vai se distanciando, né? Desse zero que está aqui, né? E a velocidade vai estando cada vez maior, né? Claro, daí poderia extrapolar isso aqui, né? Mas aqui colocando algumas condições específicas de filtragem, né? E observe que aqui na base, eu tenho uma velocidade muito grande. E a velocidade muito grande para essa infiltração pode ser o início do problema de erosão interna, né? Então, como medir isso, né? Como acompanhar isso com algo que está acontecendo lá dentro, né? Uma forma é medir a temperatura lá dentro e ver como que ela vai se dissipar, né? Então, foi isso que nós fizemos, né? Todos os cálculos que vêm na sequência levam em consideração isso. Toda a formulação que foi utilizada é a formulação do contorno, né? E nesse estudo, eu não tenho agora aqui o número de páginas, né? Mas para chegar lá no finalzinho e fazer a discussão e as afirmações necessárias que dizem, ó, a gente resolveu o problema, colocando assim, ó, até de maneira resumida, a equação 55 desse artigo é a que resolve o problema. É a equação que calcula a velocidade, tendo como argumento a variação de temperatura. Então, a gente conseguiu, fazendo todos os cálculos que eu comentei ali, e usando também, né, matemática básica em alguns casos ali, fazendo cálculos estatísticos e tudo mais, a gente conseguiu chegar numa equação que relaciona velocidade advectiva daquela água que está sendo infiltrada com a variação de temperatura que pode ser medida com instrumento de fibra ótica, como eu falei, né? Então, aquele problema que parecia ser muito difícil, quase que impossível de resolver, a gente deu uma roupagem matemática dizendo que ele é possível, né? Só que veja aqui, ó, equação 55, né? Então, quer dizer que antes da equação 55, há, nesse trabalho, 54 equações prévias para poder chegar nela, né? E, talvez, para torturar um pouquinho mais, né? Essas 54 equações, né? Talvez, em algum momento, a gente até deu um passo além, né, deixando para o próprio leitor entender a transição de uma para outra, né? Porque senão teriam mais equações, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Né, que usando a ferramenta ali, matemática do contorno, foi possível resolver um problema assim bastante complexo de engenharia, né, com um grau de precisão bastante alto, né, a ponto de que o próximo passo seria o quê, né? Seria construir um softwarezinho, né, e um equipamento, né, e implementar essa função para poder fazer essa leitura interna. Então, a gente já pegou o problema, né, fomos lapidando ele até chegar nessa pérola, que é a equação 55. Por mais simples que ela pareça, né, mas foi necessária toda aquela matemática para poder resolver, né. Pelo menos foi isso que nós pensamos na época, né, Leandro? E com as informações que nós tínhamos, como a gente poderia estar processando esses dados, né? Porque, e claro, ele tem uma conclusão, né, que depois vale a pena dar uma olhadinha para quem tiver interesse, né? Mas a minha fala, ela está quase chegando no final, né? Apesar que agora são 4h10, então um pouquinho cedo ainda. Mas talvez o que eu poderia fazer ainda, né, é citar um caminho para aqueles que têm interesse, né, em estudar mais sobre o contorno e também enxergar um pouco mais e buscar, de repente, mais aplicações desse método. Porque, de certa forma, a gente estuda bastante, mas a gente tem um inclinamento para alguns tópicos que são de maior interesse,
né? Não sei exatamente por quê, mas porque a gente acaba se alinhando com uma parte específica, né? Eu acabei buscando, nos últimos anos aí, trabalhar com problemas aplicados de engenharia civil, né? Então, por isso que a questão da barragem apareceu de volta e tal, né? É mais uma questão onde eu me sinto um pouco mais confortável para falar, né? Mas é bom, às vezes, também dar um passo, né, fora da área de conforto e querer estudar outras coisas aí, né? Como o Eliandro tem sempre falado nos nossos encontros aí, né? A equação do telégrafo, né? E outros problemas que também são complexos, mas que podem ser utilizados até, inclusive, na área biológica, né? Mas o link que eu queria passar para vocês, ou o caminho específico, não chega nem a ser um link, né? Mas é uma revista, vocês estão vendo a minha tela ainda, né? É essa revista aqui, ó, a chamada Engineering Analysis with Boundary Elementos, né? Então, eu acho que quem tem interesse nessa parte de... Professor, não pode está falar. compartilhando a tela. Não está vendo. Vou voltar aqui de volta. Acho que eu parei já hoje, é verdade. Ó, então vocês vão ver agora uma tela aqui. Ó, agora sim. Está chegando. Isso, agora a gente está vendo a Isso. sua tela. É isso. Então essa revista, né, aquela coisa, dá para jogar em qualquer buscador, né, e colocar, né, a Engineering Analysis, né, é uma revista, assim, altamente qualificada, né, revisores, né, de alto nível, é um fator de impacto aqui considerável, né, 2,84, né, e onde tem de certa forma, há vários trabalhos, assim, bastante sofisticados sobre método, elemento e contorno, né, há também trabalhos mais assim, introdutórios, elementares, mas introdutórios elementares é para quem já tem uma pequena noção, né, mas é importante pegar, por exemplo, aplicações que aparecem nessa revista, porque, às vezes, né, você está estudando determinado tema e você, às vezes, acha que está fazendo algo de maneira inédita, né, pelo menos dentro da parte do contorno, né, mas quando você começa a olhar os autores aqui, você vê que já há muitas pessoas que se debruçam em relação a essa técnica, esse método, né, tentam deixar ele mais rápido, deixar ele mais eficiente, né, trabalham com questões aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, com problemas, né, sem malha, né, mesh free e tal, problemas de fluido em estruturas, né, outras simulações numéricas, problemas também de fratura, isso aqui dentro da engenharia civil também é muito importante, é muito utilizado, né, cálculo de túneis, né, como você pode fazer uma simulação numérica antes de você gastar milhões aí para fazer um trajeto de uma rodovia, onde vai ter que ter uma seção perfurada, né, no caso de um túnel específico, né, com rochas, e outras aplicações, né. Então, esse daqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, View Articles, né, aqui você consegue, de repente, até filtrar por algum tipo de tema de interesse, né, difusão, ou outro tema qualquer, né, e encontrar aí bons trabalhos, né, trabalhos, assim, com um grau, assim, alto de complexidade, mas também, ao mesmo tempo, assim, daquilo que tem de mais novo, né, de mais novo em termos de desenvolvimento do contorno, né, e aplicações, né? Então, as aplicações são as mais diversas, né, então aqui eu cliquei num qualquer, né, veja, né, ele tem sempre a mesma estrutura, né, mas o interessante é que, acho que a partir de agora, alguns de vocês vão conseguir já pegar alguns artigos desses e dizer, opa, tá aqui a integral de contorno, tá aqui a outra e tal, né, da onde sai, né, acho que vale a pena, né, então, bom, pessoal, de certa forma, hoje talvez até de uma maneira até um pouco mais resumida, mas, assim, aquilo que eu gostaria de tratar com vocês aí até seria mais ou menos isso, né, como eu falei, a técnica em si, ela é bastante útil, bastante versátil, né, mas tem o seu preço também, né, e o preço está em alguns fundamentos matemáticos aí que às vezes tem que ir atrás, né? Mas vale a pena começar com um exemplo simples, como eu tentei fazer ali, questão de 1D, né, daí no futuro ensaiando para 2D, né, em 3D é algo que eu particularmente até hoje não fiz, quero ver se eu aprendo, inclusive, algo que eu acho que é a escadinha, né, mas eu também não fiz por quê, né, porque eu já encontrei até alguns problemas e alguns autores que falam, né, que determinados problemas podem ser simplificados para um caso 2D,
né, dependendo da abordagem que você vai dar, você tem uma resposta muito boa, né? Da mesma maneira que na engenharia civil, quando você vai resolver lá um pórtico, uma estrutura, você vê que eles resolvem o quê, né? Eles resolvem uma equação 1D, né? Ah, mas vai resolver um prédio? Sim, resolver um prédio, mas ele pega uma equação 1D e funciona muito bem, né? Então, é aquela coisa, né? Acho que no tempo de cada um, né, você consegue ir avançando no método e até no grau de complexidade, tá? Pessoal, se tiver alguma consideração, fica aí a palavra com vocês agora. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pedro? Bom, de novo, né? Então, quando você... Tá ouvindo, professor? Sim? Sim, estou ouvindo, eu só fechei o meu microfone. Ah, tá legal. Quando você deu o exemplo, né, do problema transiente, né, levando em consideração o tempo, então o tempo ele foi discretizado usando diferenças finitas, né? Sim. E daí teve, né, depois você comentou que a gente pode fazer o método de contorno com o tempo, né, desde que tenha uma solução fundamental, né, que leve em consideração o tempo. E eu queria perguntar, desse caso, né, se a gente tem a solução fundamental que leva em consideração o tempo, então a gente está fazendo o método de contorno com o tempo, inclusive o tempo, né? Existe alguma consideração especial que a gente tem que fazer por causa do tempo, né? Porque ele também é um domínio, né? Eu penso assim que ele seja um domínio, então ele teria um contorno também, né? Suponho que seria um contorno simples, né? Porque o tempo... É uma dimensão só, né? Ele tem uma dimensão só, eu suponho que seja lá tempo inicial e tempo final, e isso sirva como um contorno. Isso. Tem que fazer alguma consideração especial ou não? Não, a única dificuldade que aparece vai estar nas integrais, né? As integrais que você vai calcular para o termo de derivada, tem que lembrar, né, que aquela solução fundamental que eu mostrei para vocês ali já era um produto, né, de uma exponencial vezes uma Heaviside, né, Agora lembre que se você for usar contorno, usando aquela solução fundamental ali, você vai ter, por exemplo, aquela variável no tempo, a derivada dela, né, a derivada de U em relação ao tempo para ser integrada, né. Então, a questão principal está no quê? É um problema que é muito difícil de resolver, ele é um pouco mais complexo para tratar as integrais, por causa da própria solução fundamental dependente do tempo, tá? Mas por quê? Porque deixa eu dar uma olhadinha aqui de volta, quer ver se eu consigo talvez ilustrar com a própria equação. Ó, eu vou projetar de volta aqui, ó, até para você pensar um pouquinho, né? 1, 2, 3, vamos lá. Não, acho que foi, né? Sim, nós estamos vendo uma... Sim. Isso, ótimo. Uhum. Então, essa solução fundamental, observe, né? Olha os argumentos que aparecem aqui, né? X, T, Xi, esse tal aqui, né? Então, claro, né, tem argumentos que dependem de posição, X e Xi, né? E outros que dependem desse tempo, né? Então, essa integração, quando é feita, ela tem, assim, uma complexidade grande. Então, por isso que o uso da solução fundamental que não depende do tempo acaba sendo uma forma, assim, talvez até mais simples de abordar o problema, mas que você consegue chegar, de certa forma, em resultados muito bons. Muito bons, né? Claro, uma vez que eu estava comparando com a solução analítica, isso fica evidente, né? Mas seria mais uma abordagem. Existem outros métodos também que tratam das integrais com reciprocidade, como eu comentei ali. A reciprocidade seria o quê, né? Cada vez que você tem uma integral de domínio, se não fazer aquele cálculo como eu mostrei ali, utilizando aquelas células ou aqueles pontinhos de Monte Carlo, né, pontos aleatórios e tal, mas sim trabalhar com um operador de quarta ordem e basicamente você está elevando a ordem do problema, mas vai usar uma solução fundamental para esse operador. E daí você consegue tratar um problema de domínio
e transformar, inclusive, aquela integral de domínio em uma integral de contorno. Mas é isso que eu falo, são técnicas diferentes. Né? Dizer assim, se uma é mais fácil ou mais difícil, depende, né? Depende, né? Tem comentários que dizem lá que Einstein achava difícil a tabuada do 7, né? Mas olha as outras coisas que para ele eram fáceis, né? Então isso depende, é relativo, né? Mas vai depender do tipo de abordagem que você vai querer dar para a tua solução, né? Sim, obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Gostaria de alguém fazer? Não? Só um comentário, esse trabalho que a gente desenvolveu, ele, por incrível que pareça, ele tem uma aplicação, assim, muito interessante, né? Porque você, na verdade, consegue fazer a modelagem matemática de uma fibra colocada no filtro e você correlaciona água com a existência de água, né? Infiltrando com temperatura, né, Roberto? Que foi uma das grandes sacadas. Sim. Isso não é nada trivial. E tem, como mesmo o Roberto falou, tem toda uma técnica matemática por trás de elementos de contorno para poder chegar ao ponto de fazer o link disto com a temperatura. Então, a beleza da matemática aí a serviço de resolver um problema que é extremamente atual, né? É um problema, como fala assim, é um problema assim, muito difícil de resolver na prática, né? Porque é algo que acontece dentro da estrutura, né? Exato. Então, no caso específico de barragens ali, há outros sistemas de monitoramento, né, com piezômetros e tal, mas a inserção deles não é dentro da estrutura. Né? Você não consegue executar. Você vai ter que ter um furo de sondagem e posicionar lá num certo ponto. Agora, com a questão da fibra ótica, que é mais uma tecnologia que também só isso daria uma outra apresentação, né? Com a questão da fibra ótica, você consegue mapear quase que a estrutura toda. Claro, tem que ter uma questão de planejamento para verificar se aquilo ali não vai ser um elemento que vai alterar a resistência, né, o cisalhamento do próprio material em si, mas a gente conseguiu mostrar nesse trabalho que com pelo menos um filamento óptico, né, naquela seção, a gente já consegue ter um resultado muito bom, né, em relação à medida da velocidade da água que está percolando lá dentro, né. E isso feito com medida de temperatura. E campo de temperatura, como eu gosto de falar, né, temperatura é uma grandeza, assim, um campo confiável. A temperatura tem, como fala, tem sentimento, né? Ou seja, você consegue, com medições simples, correlacionar com o tipo de variável, né? Nesse caso, com algum tipo de termo, algum tipo de agente advectivo que está retirando energia daquela fonte a uma taxa maior ou menor. E isso relaciona-se com a velocidade. Né? Bacana. Adriano? Professor, não podia deixar de fazer um comentário ao nosso último encontro, né? Eu quero primeiramente agradecer a disposição do professor ter abordado esse material para nós. É sempre bom a gente ter conhecimento de novas técnicas que envolvam discretizações tanto da parte de fronteira ou também da parte de domínio propriamente dito. Então eu agradeço aí pelo esforço do professor, foi muito bom, foi muito produtivo. Agradeço ao professor Eliandro também pela oportunidade do departamento aí do PGMA que está ofertando esse mini curso aí para nós. E para fechar, professor Roberto, na verdade, eu tenho duas perguntinhas. Uma que na verdade, eu me lembrei, depois do nosso encontro de ontem, me surgiu uma dúvida, que é justamente nessa questão temporal, né, que até o Pedro questionou, e uma pergunta que é relativa a hoje. Então, a primeira pergunta que eu faço, professor Roberto, quando foi feita ali, nós sabemos que existem diversas metodologias de discretização considerando-se a variável temporal, né? E ali nós usamos o método de diferenças finitas, entretanto nós usamos o passo futuro e o passo atual, né? Aí me surgiu uma dúvida, eu não sei se isso afetaria em algum momento o processo de cálculo, mas
E se nós considerássemos o tempo presente com o valor passado? Acho que até o professor Eliano talvez saberia me dizer melhor. A minha pergunta é se, pelo que foi apresentado, né, pelo que eu entendi, quando foi feita a modelagem numérica, estipulou-se lá, sempre tendo como incógnita a variável no tempo futuro, certo? Dada, conhecida lá um tempo atual. Aí a minha pergunta é se fosse o contrário, né? E se eu partisse do tempo atual, mas eu necessitasse de um tempo passado? Será que isso poderia, talvez, facilitar um pouco o processo da discretização temporal? Então vamos tentar resolver, tentar explicar por partes, e vou colocar mais uma pergunta, aí tá na sua pergunta. Vamos pensar assim, né? A questão da derivada ali, a ideia é você, talvez, ter o retrato ou do presente, né, e buscar do futuro, né? Mas espera aí, se eu tenho o retrato, se eu estou no presente, né, por que eu precisaria de um resultado passado? Eu também poderia ter essa informação já, né? Porque pensando do ponto de vista, assim, prático, né, estou monitorando lá uma estrutura e tal, faço N medições, e eu sei que ontem, por exemplo, a temperatura era tal, né? Hoje, eu sei a temperatura de hoje. Então, eu já tenho essas medidas de variação, né? Mas o que eu quero saber? Eu quero saber, talvez, daqui para frente, né? Então, por isso que essa informação, ela do ponto de vista... Tá certo, na verdade... Do ponto de vista prático, ela assim, ela parece, assim, não fazer muito sentido. Então, é melhor pensar assim, eu vou procurar um resultado do que acontece no futuro a partir do resultado que acontece agora. Então, para mim, na minha cabeça, parece que soa assim mais simples. No ponto de vista do modelo matemático, isso é indiferente. É indiferente, né? Basicamente, é um valor que você está atribuindo naquele instante, né? E você vai buscar o próximo. Se é do passado, você vai achar do presente. Se é do presente, você vai achar do futuro, né? Então, acho que esse é o caminho, né? Agora, eu posso fazer uma pergunta diferente para você. E se, ao invés de uma derivada primeira, como nós colocamos ali, fosse uma derivada segunda? Como que você aproximaria essa derivada segunda no tempo, por exemplo? Usando diferenças finitas. Usando diferenças finitas, aí teria que pensar um pouquinho, né? Porque... Então, vamos lá. Então, eu vou projetar uma tela aqui, tá? Talvez surja até mais dúvida. Você colocou a motivação, né? A provocação. É bom isso. Isso é bom. Então, tem um outro trabalhinho aí que fala também do uso, por exemplo, de uma equação um pouquinho mais, talvez assim, muito próxima de vocês aí, que é a equação do Telégrafo, que é a equação que o Eliandro trabalha bastante, né? Tem até as dissertações e tal aí, né? Mas só para ilustrar a questão da derivada segunda, vou avançar um pouquinho mais aqui. A derivada segunda aparece aqui, né? Então, se for pensar, né? Tem a equação da difusão, né? A difusão, né, com uma geração, né? Tem um termo dissipativo aqui, e aqui apareceu um efeito de onda, né? Então, acho que no método contorno, mas se for pensar em diferenças finitas, talvez em específico, para você aproximar essa derivada de segunda ordem no tempo, né, usando diferenças finitas, o que você precisaria, né? Você precisaria não só do tempo passado, né, e do presente, acho que tem que aumentar mais aqui. Mas também precisaria do futuro, né? Isso, acho que passou a tela, quando eu dei o zoom aqui, acho que, mais para baixo. Deixa eu ver. Será que eu passei já? Quando dei o zoom, parece que... Deixa eu voltar aqui. Um segundinho. Já me encontro nas equações. Aqui, ó. Acho que é isso. Você está muito pequeno, tá? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Aumentei um pouquinho. Passou o número 10. Então é antes, isso, é a 10. Então aqui daí surge mais uma questão, né? E talvez a resposta seria melhor aí dada, né, Leandro, por alguém aí que é da área de diferenças finitas, né?
Porque aqui eu tenho futuro, tenho presente, tenho passado acontecendo, né? Então, ou seja, como que você resolve isso quando você tem diferenças finitas? Então, a pergunta é equivalente para o método do contorno, né? Porque nós estamos basicamente fazendo um método híbrido, né? Tendo tanto contorno como diferenças finitas e tal, né? Então, Sim. Mas aí no caso, né? Mas aí no caso, o que iria acontecer? Você continua sempre calculando o futuro. Por quê? Porque como você tem uma derivada segunda, então subentende-se que você necessita de uma condição inicial para a derivada primeira. Certo? Então, a condição que você vai exigir para a derivada primeira, essa equação era uma equação de quê que você acabou de mostrar, o Roberto? É do telégrafo? É do telégrafo, mas já é da densidade populacional? Ela basicamente é a seguinte equação. É um sinal, né? Um sinal sendo transmitido. Isso, ó. Então, o sinal sendo transmitido, subentende-se o quê? Que a derivada primeira tem que ser igual a zero. Você vai partir de que o sinal, no início do tempo, não exista, e no tempo t igual a zero, ele se faz existir. Então, a derivada primeira entra aí como condição inicial. Então, você vai calcular o futuro, só que o presente e o passado são informações que você vai ter. Tá certo? Sim. Então, vai acontecer algo, por exemplo, assim, ó. No tempo t igual a zero, você conhece. No presente, você vai dizer que elas são iguais. E vai calcular o futuro. Né? Vou pegar aqui Peraí. Um lápis, uma caneta. Ó. Tempo igual a zero, presente e futuro. Certo? Tá assim a situação, ó. Então, eu vou fazer essas duas aqui serem iguais. Tá? Quando, por exemplo, eu for calcular num próximo tempo, antes esse aqui era o futuro. Fazia essas duas aqui iguais. Aí eu calculei essa. O que eu faço agora? O futuro agora virou esse. Então, esse aqui é o futuro, esse aqui é o presente, e esse aqui agora se tornou o passado. Só que agora esses dois aqui não serão iguais, como era antes, essas duas aqui seriam iguais. A coisa vai se transferindo. Então, eu sempre vou usando 3 pontos no tempo para calcular o futuro. Então, futuro, presente e passado. E assim a coisa segue. Entendeu a ideia? Entendi a ideia, professor. Beleza, bacana mesmo. Obrigado pela explicação, professor. E só para fechar, então, professor Roberto, eu fiquei só um pouquinho... Se você pudesse comentar de novo, só assim, eu acho que eu não peguei muito bem a ideia. Ali na página... Deixa eu ver que página. Na página 107, quando você apresentou para nós ali a geometria circular lá de 2 materiais. Deixa eu fazer aqui 107, só um pouquinho aqui. Compartilhar. Estão vendo a minha tela aí, né? A geometria é I107. Aqui... Isso, a de baixo, a figura de baixo. No meu PDF está 107 aqui. Eu só não entendi, eu acho que eu não peguei muito bem a ideia, quando foi montada a matriz, ali embaixo, na página seguinte, que tem a ver com esses contornos, porque são eu entendi bem essa questão da orientação, isso aí tranquilo, mas eu não entendi a escrita dos índices propriamente dito, quando você colocou aquele H, por exemplo, H22, H11, H1, eu fiquei um pouquinho confuso nisso daí, eu acho que eu não peguei essa ideia, seria só como dar uma comentadinha de novo? Então, antes de passar para as matrizes, vamos só combinar o seguinte aqui, né? Então, esse domínio em cinza é o meu domínio 1. Certo. E o domínio em verde é o domínio 2. Tranquilo. Agora, o domínio 1, ele tem 2 contornos. Tem o contorno externo e o contorno interno. Ômega, gama 1 e gama 2. Ok. E o domínio 2, ele tem um único contorno, que é o gama 3. Então, quando aparecem aquelas matrizes ali, ó, deixa eu diminuir um pouquinho.
quando aparece a matriz, basicamente eu estou pegando esses efeitos, né? Olha, esse superíndices aqui, né, C e C, representa, né, quando eu estou integrando, por exemplo, um ponto no contorno 1, no próprio contorno 1. Então, eu vou pegar um ponto para todos os outros nós daquele contorno. Aqui, nessa matriz à direita, aqui em H12, eu estou ainda no contorno 1, mas agora eu estou calculando o efeito, né, em relação ao contorno 2, que no nosso caso aqui seria a parte externa do anel, né, parte externa do anel em relação à parte interna do anel. Entende? Ah, tá, entendi. Isso. E daí assim por diante, né, eu vou pegando os efeitos e tal, né, e aqui eu tenho agora essa informação vinda para o contorno do disco em si, né, como eu tinha colocado, né, talvez os números que vão aparecendo, porque apareceu 2 e 3, né, só que eu estou falando de duas grandezas, ou de duas variáveis. Uma delas é o contorno, ou os contornos, sim. Né? E a outra são os dois domínios, que são só 2 domínios. Então, acho que se depois der uma olhadinha de volta nas equações... Agora faz mais sentido. É que na hora eu acho que eu fiquei um pouquinho disperso e eu confesso que eu bati o olho e falei, nossa, me perdi aqui no que o professor está falando. Mas agora, de fato, ficou bem claro. Obrigado, viu, professor? Isso, até eu sugiro que, para quem tiver interesse, né, nessa técnica, né, a melhor coisa que tem, pelo menos assim, foi assim que eu tive contato com a técnica e fui avançando, foi começando com o problema simples que você consegue resolver no braço, né, pegar aqueles 1D e tal, 2D também consegue fazer no braço, sei que as folhas vão ficando, né, o volume vai aumentando bastante, mas você consegue ver a questão da montagem da matriz. E quando você tem a questão de sub-regiões, né, o efeito de uma região em relação à outra, né, questão da difusividade, se tivesse uma fonte de calor em um daqueles domínios, por exemplo, né, como que essa fonte ia ser tratada em relação a outro domínio que também vai estar sofrendo influência, né, isso fazendo assim, aquela coisa, exercício de sala de aula que eu falo, né, é bem legal de fazer, dá trabalho, mas depois que você pegou bem o esquema mecânico ali, parte para a implementação e manda fazer com muito mais pontos, como eu acabei fazendo ali. Né? Beleza, professor. Obrigado, viu? Maravilha. Mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos encerrar aí as perguntas, né? Queria agradecer ao professor Roberto pelo minicurso. O minicurso foi, assim, de uma explanação muito bacana, muito ilustrativo, a forma como você apresentou, a introdução ao método de elementos de contorno foi bem bacana. Os alunos podem imaginar assim, nossa, mas esse troço deve ser muito difícil de lidar, muito difícil de entender. Realmente não é uma coisa trivial que você vai sentar e vai folhear em meia hora, você vai entender tudo. Mas não é uma coisa impossível de a gente conseguir compreender. Por quê? Porque a técnica ela é muito próxima do nosso senso comum sobre como as coisas funcionam. E o bacana é que ela tem uma aplicabilidade enorme. Então, se caso alguém tiver interesse de ir mais a fundo, o professor Roberto deixou o seu e-mail aí. Caso você não saiba o e-mail dele, manda o e-mail para mim, eu também passo o e-mail do professor Roberto, e entre em contato. É uma área, assim, bem desafiante em termos de problemas, e com uma quantidade enorme de aplicações. Então, a nossa motivação maior, minha e do Roberto, foi o quê? Foi apresentar para vocês, alunos, um conteúdo que está na crista da onda da produção científica, né? Para vocês terem um primeiro contato, ver como que a matemática pode ser aplicada a diversas situações, e ele deu claramente um exemplo aplicado hoje aí, né? E que sirva de uma motivação para vocês. Caso alguém tenha interesse, goste da área, possa desenvolver pesquisas nessa área. Existem diversos mestrados e doutorados que fazem uso disso, então fica aí a fala, o convite, e é isto. Agradeço aí bastante a presença de vocês,
E eu vou deixar o professor Roberto aí fazer a última fala ali de agradecimento, e aí a gente encerra a gravação depois. Bom, Leandro, na verdade eu que agradeço, né, a oportunidade, né, de estar com vocês aqui e também, né, ainda mais nesse momento, né, um momento bastante estranho, né, de distanciamento entre as pessoas, tal, né, mas, falar bem a verdade, nessa última semana, essas foram, assim, aquelas 2 horinhas, assim, que, de certa forma, eu consegui me sentir, assim, até próximo, né, das pessoas que estão aqui pelas perguntas que fizeram, né, ótimas perguntas, né, e também, que, de certa forma, essas próprias perguntas, né, também me fazem refletir para poder melhorar, inclusive, numa explicação, até no material, que esse material está sempre sendo atualizado, né, construído, né, e só tenho, de certa forma, a agradecer, né, a atenção de todos, né, agradecer aí ao PGMark, né, por essa abertura, essa oportunidade, né, e aquela coisa, deixo, como o Leandro já comentou, né, deixo o meu contato aí, né, aplicações, a gente pode, no futuro aí, inclusive, ir estreitando, né, em termos de pesquisa, né, estreitando os laços, vamos dizer assim, desse jeito, né, e acho que é isso, né, então, mais uma vez, agradeço muito a atenção de todos aí, né, e principalmente ao Eliandro por ter, né, oportunizado isso dentro do programa e também por ter tido todo o trabalho técnico, né, para que essa sala funcionasse, porque esse ambiente fosse possível nessas tardes aí, né. Eu agradeço mesmo você, Eliandro, muito pelo seu empenho para que o minicurso pudesse ser conduzido da forma com que foi, né. Muito obrigado mesmo, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado, Alberto. Imagina, esse aí é um trabalho nosso. Nós que agradecemos aí a tua disponibilidade. Então, tá bom, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Deixo um abraço para todo mundo aí, tudo de bom. Não esquecendo de que você precisa me mandar um e-mail até amanhã às 18 horas, o seu nome completo, para eu poder fazer aquele checklist e fazer o pedido de geração dos certificados. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado, até a próxima. Valeu. Até mais, valeu, obrigado. Tchau, professores. Tchau, até mais, Pedro. Até mais. Oi, Leandro. Ficamos só nós dois. Eu estou olhando as mensagens no chat ali, gostei de uma frase do Bruno, ele Deixa fez eu só ali desligar aqui. Olha, não desliguei aqui, não interrompi.